Prepare o seu coração para receber uma mensagem de poder. E vai mudar a sua vida. Com o reverendo Océlio Nauá. Amados, vamos abrir nossas Bíblias nesta noite para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Cantares de Salomão. Depois de Jó, Provérbios, aí nós temos Cantares de Salomão, capítulo de número 6 e o versículo de número 10. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Sejam todos bem-vindos esta noite à casa do Senhor nosso Deus. Eu sei que Deus tem bênçãos para a sua vida. É bom estarmos na presença do Senhor. Quero falar hoje um pouco a respeito da revelação da igreja. A igreja que apoia e coluna da verdade. Não tem coisa melhor do que estarmos na presença do Senhor, adorando e glorificando o seu santo e maravilhoso nome, porque só Ele é bom e só Ele vive e reina para sempre. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Já encontraram o texto bíblico? Amém? Vamos ler juntos esse versículo. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Quem sabe quem é esta? Quem está entendendo? Glória a Deus. Diga para o seu vizinho: esta é a amada do Senhor Jesus. É a noiva do Cordeiro. É a menina dos olhos de Deus. É coluna e apoio da verdade. Ela é eleita do Senhor. Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta palavra. Palavra esta santa, poderosa e gloriosa. Vem abençoar, Senhor Jesus, cada servo que tem chegado esta noite aqui para aprendermos mais de Ti, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor tem algo maravilhoso para nos ensinar. Senhor, nos faz entender esta palavra maravilhosa, que possamos entender mais sobre a Tua igreja, pois a Tua igreja está reunida esta noite para a glória e louvor do Teu santo e maravilhoso nome. No nome de Jesus, podeis assentar. Meus amados irmãos, nós temos aqui um texto que nos fala a respeito da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante dizermos que quem está tendo esta visão é Salomão. Mas Salomão não entendia de igreja. Ele não sabia nem o que Deus estava lhe revelando. Mas Deus, por sua bondade e misericórdia, fez ele entender neste livro, que é o livro de Cantares de Salomão, que é um dos livros que não menciona o nome de Deus, mas nem por isso deixamos de sentir a presença de Deus, porque esse livro, o livro de Cantares, é um livro onde nós temos algumas mensagens poéticas. Aqui nós temos as poesias hebraicas, onde nós encontramos algo muito importante para a nossa vida. E Salomão, ele começou a vislumbrar algo importante de Deus na sua vida, e ele começou a dizer: eu estou vendo alguma coisa. E ele então começa a dizer que estava vendo, mas ele estava vendo, mas não estava compreendendo. E ele começa então a fazer a pergunta. Ele estava vendo uma coisa em 4 dimensões. Ele viu a igreja em 4 dimensões. Primeiramente ele diz: quem é esta que aparece como a alva do dia? Isso aqui é uma dimensão da igreja. A segunda dimensão: formosa como a lua. A terceira dimensão: brilhante como o sol. E a quarta dimensão: formidável como um exército com bandeiras. Esta visão é maravilhosa.
Essa visão é gloriosa, esta visão é fantástica, porque ele está tendo uma visão da igreja, nas 4 dimensões que a igreja tem. A primeira dimensão, alva do dia, está falando aqui de um novo alvorecer. Ele diz que ela aparece, ele não diz que ela está se formando, ele não diz que ela está sendo formada ou criada, ele diz que ela aparece. Por que ele diz que ela aparece? Porque a igreja foi formada antes da fundação do mundo. Então aqui ela simplesmente está começando a aparecer, a ser revelada. E quando ele fala a respeito de um novo alvorecer, aparece como a alva. Hoje de manhã bem cedo eu comecei a glorificar o nome do Senhor, ao ver os primeiros raios do sol deste dia. Não tem coisa mais linda do que você amanhecer e ficar olhando para o nascente e vendo os primeiros raios do sol começando a brilhar sobre a terra. Isto é maravilhoso. E eu glorificava o Senhor e dizia: assim a igreja apareceu no primeiro século. A igreja primitiva, ela apareceu. Ela apareceu porque depois de um momento de escuridão. Qual foi o momento de escuridão? Os 400 anos do período interbíblico, quando não havia nenhuma luz profética, porque durante 400 anos não se ouviu a voz de nenhum profeta de Deus. Este período está entre o Antigo e o Novo Testamento. Apenas apareceram alguns homens usados por Deus, como os Macabeus, mas não apareceram profetas. O ministério profético estava parado. Mas de repente, depois de 400 anos de trevas, aparecem os primeiros raios. Era João Batista, no deserto da Judeia, e ele começou a dizer: arrependei-vos, preparai-vos, está vindo um novo dia, preparai o caminho do Senhor. Começava um novo alvorecer, uma nova história, um novo período, começava uma nova vida. E o profeta Isaías ainda tempera essa visão dizendo: ali pela região da sombra da morte, ali na Galiléia dos gentios, eu estou vendo que está brilhando uma luz. Era a luz do evangelho, da graça salvadora. Era a igreja com seu novo alvorecer. Quantos glorificam o nome do Senhor? A luz era a voz dos profetas, era uma nova história, era um novo amanhecer. Ele estava chegando, e João Batista começou a dizer: preparai o caminho do Senhor, preparai, porque Ele está vindo. Era um novo amanhecer da igreja, era a igreja que iria aparecer. Ninguém entendia o que era igreja, porque todos nós sabemos, teologicamente, que a palavra igreja, eklésia do grego, significa uma comunidade de cidadãos. É uma assembleia especial de pessoas. Jesus pegou esta palavra e fez algo tão importante. O que era uma simples assembleia, reunião de políticos, Ele pegou, transformou em um corpo vivo, a sua igreja, o seu povo. E agora essa igreja, irmão Joel, começou a nascer. Glória a Deus. Ela começou a nascer. E no dia de Pentecostes, essa igreja começou a aparecer de uma maneira poderosa, com línguas estranhas, com poder de Deus, com milagres, com prodígios, com maravilhas. Um ministério cristocêntrico. Os obreiros estavam pregando a palavra, os apóstolos levando aquilo que tinham aprendido de Jesus. E ali aparecia a igreja. Ali a igreja no Pentecoste foi inaugurada, debaixo do fogo e da unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem é essa que aparece como a alva do dia? Diga para o seu vizinho: é o nascer da igreja, é o nascer de um novo tempo. De lá da igreja para cá se diz: antes de Cristo ou depois de Cristo?
Porque com Cristo que nasceu a igreja viva, a igreja verdadeira, a igreja tem dono, a igreja pertence a Jesus Cristo. Ele disse para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos pertencem a essa igreja gloriosa de Jesus Cristo? Aí Salomão olha novamente, aí já não era mais um amanhecer, aí ele já via o anoitecer, já via a noite. E ele dizia assim: mas ela é formosa como a lua. Olha a outra fase da igreja: formosa como a lua. Isso significa que a visão foi de dia ou de noite? À noite. A visão aqui já foi à noite. Preste bem atenção. A primeira visão, ele viu o amanhecer de um novo dia. A segunda visão, ele já vê agora a lua. Ele diz: mas é formosa como a lua. O que a igreja tem a ver com a lua? Muitas coisas. A lua não tem luz própria, a igreja não tem luz própria. A lua reflete a luz que recebe do sol. Jesus é o sol da justiça. Nós estamos aqui na terra, mas eu não tenho luz própria, eu não tenho poder próprio, eu não tenho unção própria, eu não tenho sabedoria própria. Tudo que eu tenho é dele, porque ele está em mim, é o reflexo dele na minha vida, na sua vida. Você não tem luz própria, mas o Espírito do Senhor, ele está iluminando você, e você começa a iluminar o mundo onde você vive. Só quem está entendendo glorifica o Senhor. A lua não tem o esplendor do sol, mas tem a beleza. Ninguém fica apreciando o sol, mas a lua as pessoas ficam apreciando o sol. Os homens ficam mais românticos. Os casais de namorados, eles aproveitam a lua prateada para citar aquelas frases bonitas, românticas, que realmente emociona e conquista os corações, principalmente das mulheres. Então a lua tem a sua beleza, tem o seu brilho, tem o seu fulgor, né? Tem algo especial. É o brilho da lua, é o luar. Glória a Deus. Isso é muito importante. Mas também, amados, este período da igreja fala também de um período de sofrimento, período em que houve escuridão, período de trevas, período de dificuldade que a igreja passou depois do primeiro século até chegar na reforma. Este foi o período que a igreja estava como a lua, apesar de todas as suas provas, suas lutas, mas ela estava formosa, formosa como a lua. Os cristãos sofreram, os cristãos passaram por momentos difíceis. Alguns deles tiveram que viver dentro das catacumbas, alguns deles tiveram que morrer pelos outros irmãos, e muitas vezes até comido por animais, como aconteceu nas arenas. Foi um momento difícil, momento de trevas, mas ela não perdeu a beleza, não perdeu o brilho. No meio das provas, das lutas, apareciam crentes fortes, destemidos, como Policarpo, que o imperador chegou e disse: Policarpo, você vai ser morto queimado vivo. Se você renunciar esse seu Jesus, você volta para morrer tranquilamente na sua casa. Policarpo olha para o imperador e para os seus algozes, olha a lua brilhando, olha a beleza da fé. Ele disse: há 86 anos eu sirvo a Jesus meu Senhor, e Ele nunca me abandonou. Como é que neste dia, no dia da minha morte, eu iria abandoná-lo? Pode queimar-me, pode matar-me, mas eu jamais abandonarei o meu Senhor. Aleluia! Oh fé, oh beleza, oh lua linda, oh luar maravilhoso na noite escura. Oxalá se eu e você, no meio da luta, das provas, das dores, da aflição, brilhássemos a nossa luz, para que o mundo pudesse ver em nós a lua de Cristo brilhando no meio das trevas. Só quem pode glorificar o nome do Senhor, levanta essa mão. A lua, ela passa por várias fases. Também a lua passa por crises. O que é engraçado é que muitas nuvens não conseguem encobrir o sol, mas uma nuvem, José, encobre a lua. Quantas vezes uma pequena nuvem encobre um crente,
uma provinha pequena, mas encobre. E ele fica, parece que desaparecido. Mas só que não esqueça que tem um sol que está brilhando ao teu favor. Tem um sol que brilha ao teu favor. E essa nuvem vai passar. E você vai voltar com a sua beleza espiritual. Oh, aleluia! Você que veio aqui esta noite e de repente uma pequena nuvem de tribulações, de problemas e dificuldade na tua casa, no teu trabalho, no teu emprego, está querendo impedir a beleza de Deus na tua vida. Mas nesta noite, em nome do Senhor, levanta essa cabeça, glorifica e adora, porque a nuvem vai passar. 4 fases da lua. Primeira fase, a lua nova, fala do avivamento, fala da igreja avivada, fala do crente avivado. A vida do crente sempre tem essas 4 fases. Vai logo se acostumando com isso. 4 fases. Tem dias que você está mais crente do que o pastor. Você está mais crente do que todo mundo na igreja. Se é do ciclo de oração, você chega primeiro. E você já está orando. E diz, as irmãs estão demorando. Eu já orei aqui. Já estou com meia hora orando e nada dessas irmãs chegarem. Porque aquele dia é dia de lua nova para você. Você está avivado. Você está abençoado. Você está cheio da graça, da unção de Deus. Esta é a grande riqueza da igreja. Tem 4 crentes e nenhum está igual ao outro. Ali tem 4 irmãs. Uma está na fase de lua nova, outra está na fase de minguante, outra está na fase de quarto crescente e outra está na fase de lua cheia. Já prestaram atenção nisso? Já prestaram atenção? Agora pergunte para o seu vizinho, qual é a fase que tu estás hoje? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Lua nova, diga comigo, lua nova, fala de avivamento. Crente avivado, cheio de poder, cheio da unção. Às vezes só ele está animado, porque é lua nova para ele. Ele está avivado, ele está animado. E quando é toda a igreja com lua nova, é aqui é mais gostoso. É Pentecoste, é unção, é batismo com o Espírito Santo, é milagre, é poder, é maravilhas. 4, minguante. Isso aqui é ruim, José. É crise, provas, dificuldade, perseguição. Chegou na igreja arrastado. Bateriazinha está só último pauzinho. Mas cheguei, pastor, cheguei. Dá vontade até de sentar no último banco. Deu nem coragem de chegar mais na frente. Mas chegou. Que bom que você veio. Seja bem-vindo. O Senhor é contigo. Esta fase vai passar. 4 minguante vai passar. Você vai chegar no 4 crescente, que é renovação, é o soprar do vento do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Só quem pode glorificar, levante essa mão e glorifique a Ele. Oh, aleluia! 4 crescente, diga para o seu vizinho, é renovação. Te alegra no Senhor, crente. Te renova, te fortalece, adora, glorifica. Está sentindo dores, mas glorifica, porque a dor vai passar e o nome dele vai ser glorificado. Aí chega o dia da lua cheia. Lua cheia é plenitude. É plenitude, amém? É festa, é alegria, é poder, é unção, é plenitude, é lua cheia. Não tem aquele dia que os crentes se reúnem e vêm todinho para a igreja e chegam cedo. E você diz, rapaz, o que deu nesses crentes? Eu não convidei, não fiz tanto anúncio, mas naquele dia todos os crentes vieram. É lua cheia, é casa cheia. E eles vêm com vontade. Eles vêm com vontade de adorar, vêm com vontade de glorificar, vêm com vontade de adorar, eles vêm com vontade de glorificar a Deus, de exaltar. Amém? É um momento especial, é lua cheia, é plenitude. Agora, irmãos, uma das coisas mais tristes na igreja é eclipse. Um crente eclipsado, um ministério eclipsado, um círculo de oração eclipsado, uma mocidade eclipsada, um pastor eclipsado, uma igreja eclipsada. O eclipse, ele esconde, ele vem, vai fechando. É pior do que a nuvem, porque a nuvem vem e passa, mas o eclipse fica ali mais tempo. Isso aqui fala de escândalo, de pecado. O escândalo é uma desgraça. Ele eclipsa a vida do crente, ele eclipsa a vida do obreiro, e só a misericórdia do Senhor. A grande vantagem que poucos eclipses acontecem na lua, poucos escândalos,
acontece no meio da igreja. Eu me lembro que meu pai pastoreou uma igreja no oeste do Pará, e o escândalo foi tão grande naquela igreja, que eu, ainda jovem, disse: acabou, isso aqui nunca mais vai ter igreja aqui. Porque o escândalo foi tão grande. Para vocês terem ideia, o pastor se desviou, um grupo de irmãos se desviaram, acabou a igreja. Aí meu pai foi para assumir a igreja. Tinha 4 irmãos, 2 eram cegos e 2 levavam os cegos. A coisa foi diminuindo, que o púlpito se carregava, aí o púlpito ficou perto da porta. Eu, na minha ignorância, ainda não conhecia bem o Senhor, que faz com que o eclipse passe. Eu digo: acabou-se. A vantagem do meu pai, que nós éramos 10, fazíamos a congregação. E aí, meu pai disse que só tem um jeito, que não vai mais ter culto público. Aqui vai ser oração toda noite, durante 6 meses, vai ter oração de madrugada, meio-dia, de tarde, e o culto vai ser de oração. Diga para o seu vizinho: você já sabe como é que passa o eclipse? É com jejum e oração. Não é com murmuração, é jejum e oração, igreja. Aí Jesus foi salvando. O delegado passou 2 anos vigiando a vida do meu pai. Quando inteirou 2 anos, ele entrou da igreja com vários presos que estavam lá na delegacia. Disse: o que foi, delegado? Ele disse: estou com 2 anos acompanhando a sua vida e da sua família. E hoje eu vim porque eu quero ser crente como o senhor. Diga para o seu vizinho: só o sol da justiça é capaz de soprar o vento e tirar o eclipse. Só Ele. Quantos glorificam o nome do Senhor? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Mas aí Salomão, amanhece o dia, e Salomão agora olha e diz: formosa como a lua, vírgula, mas brilhante como o sol. Brilhante como o sol foi a nova fase da igreja, pós-reforma, até o século XX. Uma nova fase da igreja, brilhante como o sol. A igreja começou a brilhar. A igreja que era escondida, que era a lua, que vivia eclipsada, agora ela começou a brilhar, começou a evangelizar, começou o trabalho missionário, começou a se imprimir Bíblia em várias línguas, em vários idiomas, e começou a se pregar em várias partes do mundo, e Deus começou a levantar os grandes evangelistas. Oh, aleluia! O sol é universal, a universalidade da igreja. A igreja em todos os continentes depois da reforma. A dupla função do sol. O sol tem dupla função. Ele amolece e ele endurece. O mesmo sol que amolece a manteiga é o mesmo sol que endurece a massa. E a igreja agora entrou, entendeu? E começou a amolecer os corações com a palavra. E outros entraram e foram endurecidos. Então na igreja tem 2 grupos de pessoas: que o sol da justiça, aqueles que ficaram maleável ao espírito, e aqueles que ficaram como massa. Mas aqueles que são maleáveis do espírito são os que mais sentem a unção e o poder, os que mais se derramam na presença do Senhor. Aleluias! A igreja pode ter pessoas rígidas e fracas. Ela endurece e ela amolece. A igreja, na reforma, com Lutero, de lá para cá, começou um momento muito especial. E a igreja começou a invadir os continentes, os países, até mesmo na cortina de ferro, cortina de bambu. Os missionários começaram a entrar e o evangelho começou a ser propagado, e milhares de pessoas começaram a chegar-se para Deus, porque o sol da justiça agora estava brilhando dentro da igreja. A igreja agora estava como um pequeno sol. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aí Jesus vai para a glória e diz assim: agora vocês são a luz do mundo. É você, é você, é você que faz parte da igreja. É o pequeno sol que está brilhando para a glória do Senhor Jesus. Só quem pode glorificar, levante a mão. A última visão dele é a igreja dos últimos dias. Ele diz: formidável.
como um. Leiam junto comigo. Formidável como um exército com bandeiras. Vamos citar todos juntos? Formidável como um exército com bandeiras. Todos juntos, mais uma vez. Agora olhe para cá. Aqui está falando de quantos exércitos? Um. Diga para o seu vizinho. Aqui fala de um exército. Agora diga para ele. Mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. Diga assim. Deus tem muitos exércitos. Mas a igreja é um exército. Agora diga para ele. Deus tem muitos exércitos. Mas eu quero lhe falar de 4 exércitos de Deus. Primeiro, o exército de Deus, dos seres angelicais, que são querubins, serafins, anjos eleitos, arcanjos, anjos. Esses aqui são os exércitos angelicais. Diga para ele, o segundo exército de Deus são os seres cósmicos, que são estrelas, chuvas, saraivas, trovões, relâmpagos, furacões, tufões, tsunamis, terremotos, maremotos, elementos dos seus exércitos. Diga, esses são os seres cósmicos. Diga para ele agora, o terceiro exército de Deus é Israel. Israel é o terceiro exército de Deus. Deus sempre foi o comandante, o chefe de Israel. Quando Israel abandona o Senhor e buscava os ídolos, o capitão do exército saía fora e eles apanhavam, perdiam, caíam, fracassavam, iam para o cativeiro. Quando eles se arrependiam, aí o chefe do exército chegava, porque o exército de Israel é do Senhor. Aí Israel passa a ter vitórias. Mas o importante é você saber. Diga para o seu vizinho, o importante é você saber que a nossa igreja é um exército de Deus. A igreja é um exército de Deus. 1 Timóteo 2, 1 e 4 eu gostaria que nós lêssemos. Vamos ler 2 Timóteo. 2 Timóteo 2 e 4 diz assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Marque essa palavra aí. Milita e alistou. Alistamento. Glória a Deus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A igreja está em guerra. Nós estamos em batalha. A igreja é um exército. A Bíblia diz que nós temos que batalhar como bom soldado. O príncipe da salvação é o Senhor. O comandante é Jesus de Nazaré. É aquele que apareceu para Josué e disse: eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Aleluia! Irmãos, as igrejas são batalhões. O exército é só um. Aqui é nossa, aqui é um batalhão. Nós estamos aqui um batalhão de soldados. Mas o exército só é um. A igreja só é uma. Aqui a igreja local é um batalhão do Senhor Jesus. Amém? E os templos, aqui é um quartel, pastor José. Os templos são os quartéis que o Senhor tem nos dado. E os ministros, os obreiros, que são consagrados, são os oficiais. Amém? E os crentes são os praças, os soldados. Vocês sabem que de soldado até segundo tenente são os praças, não são oficiais.
é o que dirige o círculo de oração, que dirige a mocidade, que dirige uma congregação, que rege um coral, é um grupo de irmãos, que cuida das crianças, ministério de apoio, todos são soldados. Os obreiros consagrados são oficiais. Amém? Glória a Deus. É a igreja, meus amados. É a igreja que está nessa batalha maravilhosa. Agora, o que é importante aqui é que o exército tem bandeiras. Diga comigo, formidável. Como um exército com bandeiras. Vamos todos de pés agora. Formidável como um exército com bandeira. Bandeira fala de vitória. Bandeira é o símbolo das nações. A igreja tem que estar em todos os países da terra. Salmo 2, versículo 8. Pede-me as nações, que eu te darei por herança. São as bandeiras das nações. Isso aqui o que significa, pastor? É que a igreja dos últimos dias é uma igreja missionária, é uma igreja que vai em busca das almas, é a igreja que sai de Jerusalém e vai até os confins da terra, é uma igreja que avança, é uma igreja que prega, é uma igreja que ora, é uma igreja que constrói, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que ora, é uma igreja que prega, é uma igreja que contribui, é uma igreja que ora, que chora, que adora, que busca a presença do Senhor. É obra missionária. Deus nos dá as nações, mas nós temos que conquistá-las. Deus já nos deu, nós precisamos conquistá-las. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos nos últimos momentos da igreja. Nesse texto, você vê claramente o nascer da igreja, os momentos difíceis da igreja da época das trevas. Você vê a igreja começando a brilhar no universo, e você vê a igreja agora marchando como exército. Hoje, a igreja é um exército. Irmãos, há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, eu não poderia dizer que a igreja era um exército com bandeiras, porque o evangelho ainda não tinha chegado nos 4 cantos da terra. Eu só poderia pregar que era como o sol que estava brilhando, estava despontando e chegando em muitas nações. Mas hoje o texto está se completando. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então diga, eu estou entendendo, pastor. Hoje o texto, o versículo está se completando. Porque agora é formidável, como um exército. Marcha aí, olha o exército, oh glória a Deus, olha o exército marchando, olha o exército de Deus, é a igreja, a igreja marchando como exército, com bandeiras. Irmãos, bandeiras falam de revoluções. Na história, segundo os teólogos, haverá 5 revoluções. 5 revoluções antes da volta do Senhor. A primeira revolução foi a revolução industrial. A segunda foi a revolução filosófica. A terceira foi a revolução política. A quarta revolução é econômica que nós estamos vivendo. E a quinta revolução, acredita-se que será a revolução missionária, em que Deus estará colocando esse amor pelas almas, pelos países, porque a igreja já está sólida. A igreja, irmãos, em todos os cantos tem igreja. Nunca ninguém viu tanta gente nos templos. A igreja está aí. Os quartéis estão cheios. Só que os soldados precisam sair de dentro dos quartéis para ir aonde estão as almas. E é o campo missionário. Oh, aleluia! Você foi convocado esta noite para participar da última revolução na terra, revolução missionária. O segredo do exército, para se entrar no exército, a primeira coisa é se alistar. Você já está alistado? Como é que se alista? É assim como Deus perguntou para Isaías: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor disse: está alistado, vai. Aleluia. Você faz parte do exército. Você faz parte do exército. E o Senhor tem te dado graça e unção, poder e sabedoria. Você já sabe manejar bem a palavra, que você tem que agora ir para a guerra, para a batalha. Vai ganhar almas, vai evangelizar,
vai falar de Jesus para as nações, vai visitar, ganha almas para o reino de Deus. É nesta última hora, porque depois só tem uma coisa para se concretizar nesse versículo. Já que o exército está pronto, então como exército tem que tocar a trombeta. Só que quando toca a trombeta, o exército bate retirada. Terminou a missão na terra. Aí é só glória. Como diz o irmão, aí é só glória. Aí é só eternidade. É só louvor e adoração. Oh, aleluia. Esta é a hora de você fazer alguma coisa. Ou contribua, ou ore, ou se disponha. Vai, prega, ensina, faz alguma coisa para Deus. Não perca tempo. Deus te trouxe este mundo com uma missão. Vai e prega a palavra. Contribui, mantenha o missionário. Alguém está esperando por você. Ou você faz agora, ou nunca mais. Porque o exército está marchando com as bandeiras. E daí para frente é só o toque da trombeta. Levante essa mão e vamos adorar o Senhor. Diga: eu estou aqui, Senhor. Te louvo, te agradeço e te bendigo. Tu és grande e és santo. Tu és o amado da minha alma. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito de vida. Senhor, essa igreja é um grande exército. Meu Pai, eu vejo aqui soldados fortes, soldados abençoados, soldados cheios do Teu Espírito Santo. Eu vejo a Tua graça fluindo sobre a vida desses crentes, meu Deus. Oh, meu Deus, usa Teus filhos nas Tuas mãos, para a glória e louvor do Teu santo nome. Oh, Espírito de vida, Espírito de verdade, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Essas vidas aqui estão, Senhor. Toca nessas vidas. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Fale, Espírito Santo. Mexe, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Tira toda a cinza, todo o pó. Sopra, faz arder esses corações, para a glória do nome de Jesus.